Bem-vindo ao Vida Fitness Brasil, o podcast para uma vida mais saudável e ativa. Eu sou Roberto Rizzuti, sua voz de força e superação no Vida Fitness Brasil. Eu sou Sofia Almeida, sua voz de acolhimento e motivação. Estarei aqui com vocês no Vida Fitness Brasil. Bem-vindo ao Vida Fitness Brasil Podcast. Hoje vamos falar de um tema sério, atual e que afeta diretamente quem pedala, seja na cidade, na estrada, no MTB ou no cicloturismo: o aumento dos roubos e furtos de bicicletas no Brasil. Esse episódio foi preparado com dados públicos, análises de associações de ciclistas e registros de segurança. E contamos com a parceria da OnLix Corretora de Seguros, que nos ajudou a entender o panorama dos sinistros das regiões mais afetadas e das mudanças no mercado de bikes e seguros. Com certeza. A gente vê por toda parte, né? Mais gente usando a bicicleta para trabalhar, para se exercitar, para passear. É uma mudança incrível, super positiva. Mas, como as fontes que a gente analisou mostram, esse boom todo trouxe uma sombra inesperada e, olha, bem pesada. O roubo e o furto de bicicletas simplesmente explodiram. E não é um aumento qualquer, né? A gente está falando de um problema que se tornou, sistêmico. Exatamente. Para a gente entender esse cenário, a gente tem em mãos um material bem completo. Tem dados públicos do IBGE, relatórios assim super detalhados de associações como a Aliança Bike. Registros de segurança pública, levantamentos de seguradoras. Isso. A nossa missão aqui é conectar todos esses pontos. Tentar entender não só a dimensão real do problema, mas por que isso está acontecendo agora, com tanta força. E, claro, o que as fontes dizem sobre como se proteger de um jeito que funcione. O objetivo é sair do achismo, né? Os dados permitem que a gente trace um mapa claro do risco e, mais importante, das estratégias de prevenção. Porque o que a gente vai ver é que o valor da bicicleta na nossa sociedade mudou radicalmente. E o crime organizado percebeu isso antes de muita gente, pelo visto. Percebeu? E muito rápido. Certo. Então, vamos começar pelo tamanho do estrago. Quando a gente fala que explodiu, o que isso significa em números, na prática? As estatísticas são tão ruins quanto parecem? Olha, são piores. Os dados do IBGE de 2021, que são os mais amplos que a gente tem a nível nacional, já pintavam um quadro assim assustador. Já em 2021, Já. Eram 398 mil furtos e 55 mil roubos de bicicleta em um único ano. Somando tudo, dá quase 450 mil bicicletas desaparecendo. caramba! E para ter uma ideia da escala, no mesmo ano, o Brasil registrou cerca de 333 mil roubos e furtos de carros. Espera aí, como assim? Mais bicicletas do que carros? Em volume, sim, o crime contra bicicletas já superava o de automóveis. Nossa, essa comparação é chocante. Isso muda completamente a percepção do problema. Não é uma coisinha pequena, é uma indústria do crime. Exatamente. E quando a gente foca nos centros urbanos, onde o ciclismo mais cresceu, a tendência fica ainda mais nítida. O estado de São Paulo, por exemplo, é um laboratório perfeito para entender isso. Uhum. Um relatório da Aliança Bike apontou que em 2022 o número de ocorrências cresceu 12%, chegando a quase 18 mil casos. Foi o maior número em 5 anos. E isso é só o que foi reportado, imagino. Exato. A gente vai chegar na questão da subnotificação mais tarde, que esconde uma parte enorme do problema. Mas mesmo com os dados oficiais, a tendência é clara. Sei. Na capital paulista foram quase 4 mil registros em um ano, e os dados mais recentes do Observatório da Bicicleta de 2023 mostram que isso não foi um pico. O problema continua crescendo nas principais capitais, com mais de 6.200 casos. O que me chama a atenção aqui não é só o volume, é a curva de crescimento. Parece que tem uma correlação direta. Quanto mais popular o ciclismo fica numa cidade, mais os crimes aumentam. É quase uma regra. É a análise perfeita. O que os dados mostram não são pontos aleatórios num gráfico. Eles contam uma história de adaptação. O crime se adaptou muito rápido a essa nova realidade, né? Entendi. O gráfico de popularidade do ciclismo e o gráfico de roubos são quase espelhos um do outro.
O crime está seguindo o dinheiro e as fontes deixam claro que o dinheiro agora também está em duas rodas. Isso nos leva direto para a próxima pergunta, que eu acho que é a mais importante. Por quê? O que mudou no Brasil para a bicicleta virar um alvo tão visado? Minha primeira intuição diz que é porque as bicicletas ficaram mais caras. É só isso ou tem uma camada mais profunda aí? O preço é o gatilho, sem dúvida. Mas a questão é muito mais complexa e estruturada. Você está certa. O primeiro fator é a valorização absoluta do equipamento. Uhum. A bicicleta deixou de ser aquele item simples, barato que ficava encostado. Hoje, as fontes falam de e-bikes que custam o preço de um carro popular, de modelos de mountain bike ou de estrada que passam fácil de 10, 20, Até mais de R$ 100.000, né? Eu já vi. até 140 mil reais ou mais. O valor agregado transformou a bicicleta de um objeto de baixo risco para um ativo valioso. E com mais gente pedalando, a vitrine de produtos caros na rua aumentou. É a lógica da oportunidade. Sim, mas a questão crucial que as fontes apontam é que não estamos falando só do ladrão oportunista que vê uma bike destrancada e leva. O que sustenta esses números é a organização por trás. Como assim organização? As fontes indicam a existência de quadrilhas especializadas. São grupos com uma operação logística definida. Quadrilhas especializadas em roubo de bicicleta? Isso parece coisa de filme. As fontes realmente detalham como isso funciona? Detalham sim, a operação é surpreendentemente eficiente. Eles roubam a bicicleta e, em questão de horas, ela é desmontada. Nossa, O quadro vai para um lado, as rodas para outro, o grupo de marchas, o guidão, cada componente é vendido separadamente. Isso alimenta um mercado paralelo gigantesco, principalmente em plataformas online. marketplaces, sites de classificados. Exato. Para quem compra, parece um bom negócio, uma peça usada por um preço baixo. Para o criminoso, é a forma perfeita de pulverizar o produto do roubo. E tornar o rastreamento impossível, mesmo que a vítima encontre o quadro da bicicleta dela à venda, o resto das peças já foi. Impossível. É o que as fontes chamam de canibalização da bicicleta. E esse mercado só existe porque tem demanda. Aí a gente entra em outros dois fatores que criam um ambiente perfeito para esse crime. Certo. O primeiro é a nossa infraestrutura: ciclovias mal iluminadas, bicicletários que são só um suporte de metal sem nenhuma vigilância, poucas câmeras, Tudo isso diminui o risco para eles, né? muito. E o segundo fator, e imagino que você já saiba qual é, A tal da subnotificação que você mencionou antes. precisamente. Muitas vítimas, principalmente de furto, quando não tem violência, simplesmente não registram um boletim de ocorrência. É por causa da burocracia, da descrença de que vai dar em alguma coisa. Exato. Só que essa decisão individual tem uma consequência coletiva devastadora. Ela cria o que os especialistas chamam de cifra oculta. É um fantasma nos dados. A polícia não enxerga o tamanho real do buraco. E sem saber o tamanho do problema, não tem como planejar uma solução que funcione. O ciclo de impunidade se fortalece. Perfeito. Fica claro que é um problema com muitas camadas. E para deixar isso mais concreto, as fontes trazem um estudo de caso bem interessante sobre o Vale do Paraíba, a região entre São Paulo e Rio. Por que essa área especificamente? Porque o Vale do Paraíba é um microcosmo perfeito do que está acontecendo no Brasil. É uma região com cidades importantes, como São José dos Campos, Taubaté. Onde o ciclismo explodiu, né? Explodiu. As pessoas usam a bike para trabalhar, mas também tem um cicloturismo muito forte, com a Serra da Mantiqueira ali do lado. E claro, os crimes acompanharam esse boom. Lá você vê todos os tipos de ação que a gente descreveu. Tipo, Furtos em garagens de condomínios de alto padrão, roubos à mão armada em ciclovias movimentadas no meio do dia e até emboscadas planejadas em trilhas famosas. emboscadas em trilhas. Isso já é outro nível de organização. Sim, com foco específico em bicicletas de alto valor, principalmente e-bikes, que são mais pesadas e difíceis de fugir numa subida. O ciclista é abordado num ponto técnico da trilha, onde a velocidade é baixa e não tem para onde correr. Que loucura.
Agora, o ponto mais interessante que as fontes levantam sobre o Vale é um indicador indireto do problema. Se os dados consolidados são estaduais, como a gente sabe que a situação lá é tão crítica? Imagino que a resposta não esteja nos dados da polícia, mas em outro lugar. Exatamente. A resposta está no mercado de seguros. Um levantamento feito pela Unlix Corretora de Seguros, que é citado nas fontes, mostrou um aumento drástico na procura por seguros de bicicleta na região. Ah, interessante. Isso funciona como um termômetro do medo. Esse dado nos diz duas coisas. Primeiro, que há muitas bicicletas de alto valor circulando por lá. E segundo, e mais importante, que a percepção de risco entre os ciclistas locais atingiu um ponto crítico. As pessoas estão buscando se proteger ativamente. Exato. Elas sabem que o patrimônio delas está vulnerável. O mercado de seguros como um mapa do crime. É uma ótima sacada. E tem um último fator geográfico que agrava a situação no Vale: a logística. A região é cortada pela Via Dutra, um entroncamento que liga os maiores mercados do país: São Paulo, Rio e o sul de Minas. O que é ótimo para o comércio. E para o crime também. Essa localização facilita o escoamento rápido das bicicletas e das peças roubadas, tornando a recuperação ainda mais improvável. Certo, o cenário é complexo e bem preocupante. Mas não adianta só entender o problema. A gente precisa falar de soluções. Diante de tudo isso, o que as fontes dizem que funciona na prática? Como o ciclista pode, de fato, se proteger? As fontes são bem pragmáticas nisso. A primeira linha de defesa, e talvez a mais negligenciada, é a física, travas e cadeados. E aqui a recomendação é unânime: não adianta economizar. Aquele cadeado de cabo de aço fininho? Inútil. Ele é cortado em segundos com um alicate simples. Não serve para nada. Então, o que funciona? Modelos de alta segurança, como os Ulox ou Dilox, que são de aço maciço, ou travas dobráveis e correntes com elos grossos e temperados. A estratégia mais recomendada, inclusive, é usar dois tipos diferentes de trava. Uma para prender o quadro e a roda traseira num objeto fixo, e outra para a roda dianteira. Por que duas? Porque isso exige que o ladrão tenha duas ferramentas diferentes e gaste mais tempo, o que aumenta muito a chance dele desistir e procurar um alvo mais fácil. Faz todo sentido. É sobre criar dificuldades. E além do equipamento, o comportamento. O comportamento é fundamental. A orientação é evitar locais isolados, escuros, variar as rotinas se possível. E para quem pedala à noite, a regra de ouro é sempre em grupo. Sempre. A presença de mais pessoas é o maior inibidor da ação criminosa. E por fim, algo que parece burocrático, mas é vital: documentação. Registrar a bicicleta. Sim, anotar o número de série, que geralmente fica embaixo do movimento central. Tirar fotos detalhadas da bike de todos os componentes, guardar a nota fiscal. E isso ajuda na recuperação? Ajuda muito para registrar o boletim de ocorrência corretamente e, quem sabe, aumenta a chance de recuperação. Hoje existem até serviços de registro online que criam um cadastro nacional e ajudam a comunidade a identificar bicicletas roubadas. E a tecnologia? Rastreadores com GPS, por exemplo, são uma solução? São uma ferramenta a mais, não uma solução mágica. Eles podem ser até eficazes, sim. Existem modelos que se escondem dentro do guidão do canote. Sei. O problema é que os criminosos mais organizados já sabem disso e usam detectores de frequência para encontrar os rastreadores. Então, assim, o rastreador ajuda, mas não substitui uma boa trava e um comportamento preventivo. Entendi. Com tudo isso, a gente volta à questão do seguro. As fontes posicionam o seguro não mais como um luxo, mas como parte do planejamento, né? Exato. Para quem tem uma bicicleta de valor mais alto ou usa como ferramenta de trabalho, o seguro se tornou uma camada essencial de tranquilidade. Uhum. O levantamento que a gente já citou mostra que o foco das apólices é para bicicletas na faixa de 5 mil a 140 mil reais. E as coberturas hoje são bem completas. Cobrem roubo, furto qualificado, danos acidentais, danos em transporte, até em competições. É a certeza de que o prejuízo financeiro não vai ser total, né? Exato.
E isso me leva a um ponto que talvez seja o mais importante. A gente falou de dinheiro, de peças, de estatísticas, mas e o impacto humano disso tudo? O que acontece com a pessoa que tem a bicicleta roubada? Isso é um ponto crucial. Perder uma bicicleta não é como perder um celular. Para muita gente, a bike é uma ferramenta de saúde mental, física, de mobilidade, de liberdade. É parte da identidade da pessoa muitas vezes. Exatamente. O roubo, especialmente quando envolve violência, deixa um trauma profundo. A perda não é só do objeto, é da sensação de segurança na própria cidade, da motivação para sair de casa. Eu vejo muito isso em grupos de ciclismo online. Relatos de pessoas que simplesmente param de pedalar por medo. O equipamento pode ser substituído, mas a confiança é muito mais difícil de recuperar. Perfeito. A perda da rotina, do contato com os amigos do pedal, o impacto psicológico é imenso e subestimado. Por isso a importância de trazer essa discussão à tona. O objetivo não é criar pânico. Não, claro? Pelo contrário, é dar informação de qualidade para que as pessoas possam se preparar, entender os riscos reais e tomar decisões conscientes. Conhecimento é a melhor ferramenta contra o medo. Sem dúvida. Fazendo um balanço de tudo que a gente analisou, a mensagem parece ser agridoce. O aumento dos roubos é um fato, uma consequência direta do sucesso do ciclismo no Brasil. É o lado sombrio de uma tendência super positiva. Uhum. Mas ao mesmo tempo, as soluções também estão evoluindo. Temos travas melhores, tecnologia de rastreamento, seguros mais completos e principalmente uma comunidade de ciclistas mais consciente e informada. A informação séria, baseada em dados, é a principal aliada para que a gente possa continuar ocupando as ruas e trilhas com mais segurança. É um desafio de segurança pública, mas também de organização comunitária. E essa ideia de comunidade me leva a uma reflexão final que as fontes provocam. A gente falou muito sobre o crime organizado que desmonta as bicicletas e vende as peças no mercado paralelo. Sim, o mercado que sustenta toda a operação. Exato. E isso levanta uma questão que vai além da proteção individual e mira na responsabilidade coletiva. Ao comprar peças ou mesmo bicicletas usadas de fontes duvidosas, com preços muito abaixo do mercado, sem nota fiscal, qual é o papel do próprio ciclista na sustentação desse ciclo de crimes? Como a comunidade pode se organizar, não só para se proteger, mas para combater ativamente esse mercado que financia o roubo? O aumento dos roubos de bicicleta no Brasil é real e documentado, mas também é real a evolução de orientações, tecnologias, equipamentos e seguros que ajudam a proteger quem pedala. Nós, do Vida Fitness Brasil, defendemos informação séria, prevenção inteligente e liberdade para pedalar com tranquilidade, seja em São Paulo, no Vale do Paraíba ou em qualquer região do país. Se você quer entender melhor como proteger sua bike, qual seguro contratar, quais travas usar ou como agir em caso de roubo, fale conosco aqui do Vida Fitness Brasil ou direto com a Onlix Corretora de Seguros, nossa parceira neste episódio, 11 98 338 9529 ou 11 98 326 2934. Nós somos o Vida Fitness Brasil Podcast. Obrigado por ouvir. Mantenha sua bike protegida, sua mente tranquila e sua vida em movimento. E em caso de dúvida, fale conosco, somos o Vida Fitness Brasil. Até o próximo!